E aí, Gus aqui, começando agora mais um vídeo aqui, ó, na frente, né? Na verdade aqui, ó, do lado aqui do maior cartão postal de Curitiba, no Jardim Botânico. E hoje eu vim falar com vocês aqui sobre um tema extremamente importante, talvez polêmico, sobre carreira na área de tecnologia, que é: você não quer ser sênior. Ou, né, de repente você acha que você quer, mas na verdade quando você descobre o que um sênior faz, você desiste imediatamente. Então tem muito disso também. Como assim, né? A gente vive hoje numa uma discussão meio semi-inútil, né, do famoso sênior de 2 anos, cara. Que é o quê, né? Você cria ali uma carreira, você acaba de formar, por exemplo, ou ainda está fazendo um curso de faculdade, ou nem isso você não está fazendo, mas você tem 2 anos de experiência e aí você já é sênior. Você já consegue ali um cargo de sênior dentro de uma empresa e tal. E, e aí você se considera um sênior de 2 anos. Então seria isso a ideia, né? E aí o que eu penso sobre isso, né? Para a gente começar já a conversar sobre esse tema. A sua empresa, ela até pode colocar para você um cargo. O nome do cargo, ele não quer dizer quase que nada, cara. No final das contas, é como se fosse uma razão social do que você faz, né? E muitas das vezes é um nome fantasia, vamos dizer assim. E muitas das vezes o nome do cargo ou o cargo que você ocupa, ele tem muito mais a ver com o salário do que realmente com a responsabilidade. Como assim? Se você vai entrar numa empresa e você já tem um nível de experiência X, né, legal, já bacana e tudo mais, você às vezes é colocado num nível de senioridade dentro do plano de carreira da empresa acima do que realmente você é, por conta da faixa salarial ali que você negociou e tal. Então tem muito a ver com isso também, não somente com a sua senioridade em si. E aí é lógico que cada empresa vai ter ali o seu plano de carreira específico, vai ter a forma como colocam ali as pessoas para ter a carreira mesmo ali, o nome do cargo. Então você pode ser pleno numa empresa, ser sênior em outra, tendo aí a mesma quantidade de conhecimento, né? Isso não alterando, não mudando em nada. Então isso é muito relativo. Agora, por que você não quer ser sênior, cara? Quando você começa a trabalhar na área de desenvolvimento, você tem algumas situações que acontecem bastante, que é o seguinte: você não quer a responsabilidade de ser sênior. O que você quer no final das contas é o salário de sênior. Então, a geração Z hoje, né, e aí a geração Z que eu falo não é necessariamente só quem nasceu depois de 2000 e pouco e tal, mas quem tem o espírito da geração Z, né? Que é a pessoa que quer as coisas muito rapidinho, então acha que não precisa fazer algumas coisas, que já pode pular algumas etapas, que já tem que ganhar muito dinheiro porque é gênio e tal. Então a gente tem muito isso acontecendo, infelizmente, né? E as coisas, elas são progressivas, cara. Para você ter uma carreira, né, ou seja, você passar de nível, você ter uma carreira estruturada, onde você vai passando por várias áreas, você vai passando por várias empresas, tendo várias experiências, isso demora tempo. E isso não necessariamente tem a ver com o que você sabe, o seu conhecimento, e sim com o tempo mesmo, né? Você ter passado por várias experiências ali é importante para que você tenha essa senioridade. E aí, vamos lá. Quando você começa, né, normalmente, né, a carreira de desenvolvimento, e a maioria das carreiras você começa, o primeiro passo não é nem vaga de júnior. Você vai começar como estagiário, cara. Então você vai fazer um estágio numa área, você está fazendo faculdade, esse é o caminho tradicional, vamos dizer assim, né? Você está fazendo faculdade, você começa estagiando numa empresa, você se destaca dentro daquele tempo ali do estágio, a empresa resolve te contratar, né? Te efetivar como funcionário. Aí você entra como júnior. Então isso é legal porque você já entra como júnior já tendo experiência de empresa, às vezes 1 ano e meio, às vezes até 2 anos de experiência já como estagiário. Então você já conhece muita gente, você já conhece os processos da empresa, você já está habituado ali com a cultura da empresa, isso tudo
é muito relevante na hora de você ser contratado como júnior. Por isso que muitas das vezes é difícil você já entrar direto como júnior, porque a pessoa que faz estágio, ela tem essa vantagem, né, de já ter essa experiência prévia, sendo que você não vai ter. Então você pular essas etapas, passar por isso, acaba sendo um pouco mais complexo. Mas é possível também. Mas aí você entrou ali como júnior, você como júnior já entra com responsabilidades. A pessoa que começa como estágio, você tem responsabilidade também, mas existe uma liberdade poética, vamos dizer assim, de que você é um estudante. Então você está aprendendo aquilo que você está aplicando ali, né, na faculdade, a parte teórica, e a parte prática na empresa que você está. Então existe uma liberdade maior para cometer erro, para você aprender e tudo mais. A partir do momento que você é júnior, você já tem responsabilidades. Então você já vai receber atividades para fazer, você já vai ter que cumprir prazo, você já vai ter avaliação de performance, igual qualquer outro funcionário da empresa. Só que, claro que como você ainda é júnior, você vai receber atividades de menor complexidade. Aí beleza, você passou por essa etapa, aí você vai para o segundo nível, porque daí você está ali ganhando, vamos colocar aqui um valor só para a gente ter uma ideia. Você está ganhando ali talvez R$ 3.000 de salário e tal, como júnior. E aí você tem a ambição, né, cara? Pô, você vê os seus colegas ali, que são plenos, são sêniores e tal, ganhando um pouco mais de dinheiro. Você tem que ter essa ambição de querer sempre melhorar. Aí você vira pleno. Quando você vira pleno, o que muda na sua vida profissional? Você vai ter responsabilidades um pouco mais complexas. Então você vai receber cards ali do Gira, né, sei lá, atividades ali que você vai receber para poder você fazer, tasks, de um nível de complexidade um pouco maior do que quando você era júnior. Mas você ainda tem ali dentro do nível de pleno um nível de você deve, cara. Você vai receber atividade e você vai desenvolver. Aí beleza, pleno, consegui, já passei aqui, fiz algum tempo como pleno e tal, quero ser sênior para poder ganhar mais. E aí esse é sempre o principal erro, né? Você sempre olhar não como carreira em si, mas como eu quero ganhar mais e é isso, né? Não tem tipo, será que faz sentido? Será que eu preciso fazer algum curso a mais? Será que eu tenho que me desenvolver um pouco mais para poder estar apto ali a realmente receber uma vaga de sênior? Não. Você simplesmente quer ganhar mais porque você acha que você é gênio e aí você quer ganhar mais. Bom, aí entra o sênior, cara, e por isso que você, de repente, não quer ser sênior. Porque quanto mais você vai crescendo na carreira, na área de desenvolvimento, menos você coda, cara. Menos você vai escrever código. E aí por que isso? Porque você começa a entrar no nível de estratégia da empresa, cara. E para você entrar no nível de estratégia da empresa, você precisa necessariamente conhecer muito bem essa empresa, ter uma visão de negócio muito grande dessa empresa, conhecer os sistemas muito bem dessa empresa, você começar a conhecer ali a questão de como que eles ganham dinheiro, como que é feita a tomada de decisão, então você já começa a entrar no nível estratégico. Então você vai começar a deixar de desenvolver, a escrever código e entrar no nível estratégico da empresa, cara. E aí muita gente começa a ter problema com isso. Porque muitas vezes você deve e quer ser deve, cara. Pô, eu não quero tomar decisão, não quero ficar participando de reunião, eu não quero encheção de saco, eu quero simplesmente sentar na minha cadeirinha gamer, na minha casa, seminu, né, no meu home office, pegar um card do Gira, cara, e fazer o meu códigozinho ali, ó. E é isso, não quero mais nada da minha vida, é isso que eu quero, não quero encheção de saco nem nada. E aí? Aí você tem um problema, porque se você for virar sênior, você vai começar a deixar de ter isso, cara, o tempo inteiro, entendeu? Aí, claro que vendo esse problema, isso realmente é um problema de carreira, porque você virando um gestor, por exemplo, você vai virar um tech lead,
Por mais que você não tenha pessoas ali abaixo de você na estrutura hierárquica, mas você começa a ter cargo de liderança, a se preocupar com coisas que antes você não se preocupava. E aí, muitas vezes, a galera começa a ficar insatisfeito, cara. Então você começa a falar assim, puta, eu só quero ser dev, mano. Não quero essas paradas aqui e tal. E aí muita empresa começou a criar um sistema de carreira em Y, que é chamado, né? Então, porque, como assim, né? Há pouco tempo atrás, você tinha a única opção de você ganhar mais depois de sênior era virar gerente. Então você tinha que necessariamente ter um cargo de liderança, então liderar pessoas ali e tal. E aí você começava a sair da área técnica. Mas e quem é da área técnica e quer estar na área técnica e é isso? Não quer sair? Vai se prejudicar? Porque senão você acaba perdendo um dev sênior muito bom, cara, para ganhar um líder lixo, medíocre. Então é ruim para a empresa e é ruim para a pessoa também que não quer, ela só quer ganhar mais. E aí, por questões de faixa salarial da empresa, você não conseguia ter essa liberdade, né? Então, pô, tendo essa carreira em Y, aí você já consegue. Porém, cara, para você ser sênior e ter esse cargo de sênior, ganhar como sênior, você vai ter mais responsabilidades, você vai receber só bucha, então só atividade que é mais complexa. Isso vai te demandar mais tempo para poder fazer, para resolver. Antes você conseguia resolver ali com certa facilidade, como júnior, como pleno. Agora você vai ter mais dificuldade. Você já vai ter que manjar bastante de arquitetura de software. Aí entra bastante aí os conceitos de clean code, por exemplo, clean architecture, né? A questão de não só você saber sobre arquitetura, mas sobre arquiteturas em geral, né, cara? Então, tomada de decisão, ó, o quero aqui tá violento. Tomada de decisão assim de estratégicas do ponto de vista, pô, qual a arquitetura que a gente vai aplicar nessa solução aqui? Porque antes você não participava dessa tomada de decisão, você só aplicava. Então, ó, a gente vai trabalhar com tal arquitetura, vai ser assim, assim, aquilo outro, é nóis, beleza, show, vambora. Então muda o cenário, cara. Outra, você começa a participar de reunião para cacilda. Nossa! Muita reunião, cara. Principalmente se você trabalha remoto. Se você trabalha remoto, você participará de reunião a dar com pau, sendo sênior. E aí por quê? Porque você faz parte da questão estratégica. Então, para tomada de decisão, para ver qual que é a arquitetura que a gente vai aplicar, vamos entender um pouquinho das regras de negócio do cliente. Vamos ver aqui, vamos alocar pessoas, vamos ver qual que é a melhor formação do time e tal, e não sei o quê. Você vai precisar fazer reunião, cara. Então, tá vendo? Você começa a deixar de ser dev, começar a participar de reunião. Aí, participando de reunião e questão estratégica, envolve bastante questão política, cara. E política não tem só a ver com a política do governo brasileiro, nem nada. Política tem em todo lugar, inclusive nas empresas. Então, você saber como é que você conversa com as pessoas, a forma com que você conversa. Aí, às vezes, você tem a solução, a melhor solução possível. Fala, cara, isso aqui é o melhor dos mundos. Mas a galera não pensa igual a você. Então, você tem que ir lá, você tem que conquistar, você tem que falar com um, falar com o outro, separado e tal, não sei o quê. Às vezes você tem que abrir mão de alguma coisa, né? Você não vai ganhar sempre ali nas tomadas de decisão. Ou seja, você vai ter questões políticas sendo sênior. Outra coisa que a gente tem, vou andando aqui, eu vou cansando, nossa, anda mais devagar. A gente vai passando o tempo ali como sênior também, tendo mais responsabilidade, participando de mais reuniões, fazendo coisas que de repente você não estava acostumado a fazer, aí começa a ter muito burnout, cara. Muito burnout. Porque quando a gente assume uma responsabilidade que a gente não domina, a gente tem que aprender, cara.
né? A gente vai ter que se desenvolver bastante naquele assunto e tal. E quando você está no nível sênior, é esperado muito de você. É esperado muito, porque você é uma pessoa que já está há um certo tempo na empresa, você já tem um nível de experiência considerável de mercado e você ganha muito. O negócio de você ganhar muito, o pessoal busca bastante isso, né? Ah, não, eu quero ganhar mais e tal. Ah, beleza, vou ganhar muito dinheiro, vou construir minhas coisas, vou comprar minhas coisas e tal. É lindo, maravilhoso. Mas com isso vem a cobrança. Então, quanto maior é o seu salário, maior é a cobrança que as pessoas vão ter em relação ao que você faz. Então, o nível de qualidade daquilo que você entrega, ele é esperado. Então, a barra, cara, o sarrafo, ele vai ser colocado muito mais alto do que quando você é pleno e quando você é júnior. Então, você vai ser cobrado por isso. E essa cobrança, muitas das vezes, faz com que você trabalhe mais, com que você tenha que, além do trabalho, continuar estudando, aprendendo coisas novas, fazendo cursos ali e tal, ou aprendendo por conta própria mesmo. Não deu tempo de você conseguir terminar suas tarefas dentro do tempo de trabalho, aí você vai para casa, ou se você já está em casa, você continua trabalhando, você continua muito mais tempo, porque o sarrafo está muito mais em cima. Por isso que eu digo para você o seguinte, e aqui de maneira bem séria mesmo, cara. Não pule etapa. Não queira pular etapa. Não queira ser sênior em 2 anos. Isso é idiotice. Por mais que a empresa ela tenha vaga de sênior e que você tenha uma habilidade de comunicação muito grande, que você demonstre isso, que você tenha uma habilidade técnica muito grande e que eles te contratem como sênior, muitas das vezes isso vai ser um problema para você. Porque essa maturidade de tudo isso que eu falei e de mais uma porção de coisas, cara. Porque você entender a cultura da empresa, você saber lidar com as pessoas e tal, isso demora tempo. E será que é realmente isso que eu quero? Ou é só o salário que eu estou olhando? Toma cuidado com essas coisas, sabe? De olhar só para o salário. Às vezes, cara, você, dentro ali da sua carreira, você vai perceber que você não quer ser um dev sênior. Você, de repente, ah não, pô, eu estou ali como pleno, ou eu estou como júnior, e aí eu comecei a ver sobre cloud. Pô, cara, acho que eu vou ir para a área de cloud. Você migra de área. Então, muitas vezes, ao invés de você ser sênior numa parada, você vai para uma outra carreira, dentro da área de tecnologia mesmo, porque isso vai moldando você a ponto de, daqui 10 anos, por exemplo, 15 anos, você ter a maturidade de olhar e falar assim, não, acho que agora eu consigo ter um cargo de sênior, lidar com isso. Eu vi que eu realmente quero trabalhar com liderança de pessoas, então você vai para a área de gestão. Aí você constrói a sua carreira. Não tem carreira sênior de tão pouco tempo, cara. Isso é prejudicial. Isso vai, muitas das vezes, destruir a sua saúde. Vai colocar em risco também uma porção de coisas assim, sabe? Por bobeira, de você querer acelerar o processo das coisas, sabe? Então vai com calma, vai na moral, vai passando ali pelos níveis que você tem que passar, pelas provações que você tem que passar, vai fazendo sempre um bom trabalho onde quer que você esteja. Isso é uma base fundamental. É você fazer muito bem aquilo que você tem que fazer. Então, pô, muitas vezes você entra como júnior, você vai ter que fazer atividades mais simples. Você fala assim, pô, cara, eu consigo fazer um negócio mais complexo aqui. Não preciso, sabe assim, aí você começa a se questionar, fala, pô, será que é isso aqui mesmo e tal? Cara, conselho, mesmo que seja simples, faça o melhor que você puder. Entregue ali, às vezes até um pouco além daquilo que foi pedido para você, e as pessoas vão vendo, cara. Por mais que de repente o seu chefe seja um animal e ele não veja aquilo, não reconheça o seu trabalho e tal, sempre tem alguém que vê. Isso eu aprendi já com a minha vida, profissional inclusive, de que sempre tem alguém que está vendo. E sempre tendo alguém que está vendo, cara, alguém vai reconhecer o seu trabalho em algum momento e isso vai ser bom para você. Nunca é ruim
você fazer um bom trabalho onde quer que você esteja, sabe? E aí você vai construindo a sua carreira, passo a passo, tijolinho por tijolinho, você vai criando ali a sua carreira, você vai passando os seus níveis, você vai passando de júnior para pleno, para sênior. Depois, se você quiser virar arquiteto, você quiser virar gestor, enfim, as coisas vão se moldando. Mas muito desse molde que vai acontecendo tem a ver com você fazer um bom trabalho onde você está hoje. Não pule etapa. Eu até fiz um vídeo aqui, se você ainda não assistiu, falando para você não pular as categorias de base da programação, que são os fundamentos. Os fundamentos eles são muito importantes para construir uma base sólida para a sua carreira em geral. Beleza? Então, ó, estou aqui mais uma vez no cartão postal de Curitiba, no Jardim Botânico, falando aí para vocês. Se você curtiu esse vídeo, deixa o gostei aqui embaixo, comenta qualquer coisa para engajar, para dar uma moral para nós. Espero que você tenha gostado, valeu e até a próxima!